Hoje eu quero falar de uma forma mais do cristianismo, tá? Por favor, de pessoas de religião, fiquem aqui sobre religião, mas eu quero falar sobre a Trindade, tá? Eu quero falar sobre Deus, Pai, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. O papel de cada um, vamos dizer, na nossa jornada espiritual. Pai. Pai é o nosso acolhimento, é o nosso Deus. Acolhimento, alicerce, ele nos lembra que somos acolhidos e amados desde a nossa origem. Diante das nossas falhas, de nossas sombras, ele nos aceita e nos ama. Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme A Cabana. Não sei se vocês assistiram, eu recomendo muito, A Cabana. Ele fala de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala de uma forma muito íntima, sabe? Então tem uma parte lá que realmente eu não vou falar sobre o filme, tá? Se prolongar muito aqui. Mas esse cara, ele vai pra cabana e ele encontra lá Pai, Deus, ele encontra Deus, Jesus e Espírito Santo. E ele chama o Deus de papai. Na verdade, no filme, a mulher dele fala muito como papai, entendeu? É algo íntimo, né? Que depois que você entende, pelo menos a palavra da Bíblia, que depois que você aceita a espiritualidade na sua vida, Deus, ele te convida para você se tornar filha. Mas isso é outro vídeo que eu estou falando para vocês. E é uma forma muito íntima, sabe? Porque tá lá, pai, fazendo... O pai cozinha, Deus cozinha. Deus cozinha e fica lá cozinhando tudo. Deus aparece como mulher, não falando assim que Deus, de forma feminista, que Deus é mulher. Mas ele aparece como mulher porque... Bom, ele teve muitas sombras, traumas, coisa muito pesada com a parte paterna, que ele lembra do pai dele. E Deus se apresentou como mulher, porque é assim a forma que ele ia se sentir mais confortável lá com ele, entendeu? Se viesse como homem, ele não ia querer ouvir, entendeu? Ele tinha muito trauma, muita sombra relacionada à parte paterna. Então, Deus se apresentou com a parte materna. Porque Deus é a parte materna e paterna. E eu acredito que não tem como falar como que é Deus. A gente pensa Deus como um ser humano, como um homem. Mas a gente eu não sei se é isso. Eu acho que ele pode ser algo, uma energia, algo que a gente nunca nem viu. E algo que a gente nem sabe, nem nunca viu. Pode ser algo que a gente nunca viu, ele pode ser. Então eu não acredito que ele pode ser o que a nossa mente limitada pensa que ele é. O Filho é a coragem em expansão. O Jesus representa a nossa coragem. Ele representa ação, verdade e compaixão. Quando ele veio aqui, ele mostrou ser amor. Ele não só falou, ele foi amor. Ele se entregou numa cruz por amor. Por amor. Entendeu? Ele se entregou na cruz por amor. Tem várias parábolas de cura, mas não só cura. Tem um alicerce espiritual de valores que ele traz. Enfim. Autenticidade, ele é forte, ele tem a parte muito masculina e a feminina também. E ele falou sobre amor, ele foi amor, ele enfrentou e teve muito posicionamento com os fariseus, os momentos que era para ter também. E ele mostrou em ação, ele mostrou realmente, ele agiu, ele mostrou que era amor. Por isso que ele é coragem, ele é ação, Jesus. O autoconhecimento mostra que viver autenticamente é enfrentar nossos medos e transformar em experiências e aprendizados. Você transformar suas dores, seus traumas, seus bloqueios, aprendizados, os nossos erros, acertos, como aprendizado, como amadurecimento. Jesus perfeito. Acho que meu alicerce, assim, de visão de vida é Jesus, porque ele é um ser perfeito, pelo menos eu tenho convicção disso, perfeito. É um bom exemplo para ser seguido, tá? O Espírito Santo mostra no filme
como mostra um jeito muito feminino. Eu gosto. E mostra do Espírito Santo no filme, mostra no jardim, o Espírito Santo cuidando de jardim, entendeu? Das flores. E é uma coisa que não dá muito pra entender, muito o Espírito Santo, aquelas coisas que não dava muito pra entender, porque o Espírito Santo é assim, entendeu? Nem sei, não é muito de entender, é mais de sentir, é mais de se permitir ser guiada. O Espírito Santo, ele representa inspiração, sensibilidade com o invisível. Ele representa sensibilidade para você. Você precisa se abrir para o Espírito Santo para sentir ele. Não é algo que dá para explicar. Eu fiz um reels no meu Instagram um tempo atrás sobre a Bíblia, né? Sobre as pessoas que acreditam e não. E no final das contas eu falei que era mais sobre você se permitir a sentir. Sentir é entrar e falar: eu quero você, Espírito Santo, eu quero que você guie a minha vida. Eu quero entender, vamos dizer, da Bíblia. Eu quero entender a palavra, a Bíblia, Espírito Santo me ensine, me mostre, porque o Espírito Santo é muito essencial. Deus colocou o Espírito Santo para cuidar da gente, para ser o nosso acolhimento, para ser o nosso alicerce. Jesus deixou o Espírito Santo para que nós fomos órfãos. Então a gente sente através do Espírito Santo. Algo que não tem como explicar. E o entendimento da palavra, dos nossos valores, convicções, são gerados através do Espírito Santo. A gente entende, a gente compreende, a gente se aprofunda através do Espírito Santo, entendeu? Então, os três é muito essencial. Na jornada pessoal, nos ajuda a ouvir nossa intuição. A perceber e a compreender nós mesmos com profundidade. Então, eu sempre quando eu vou ler durante o meu dia, eu falo: Espírito Santo, esteja durante o meu dia. Espírito Santo, então tô entendendo. Até não é, às vezes não é sempre na palavra que eu tô lendo a palavra. Pra mim, Espírito Santo, uma oração antes, né? Espírito Santo, tô lendo aqui a palavra, por favor, me guie, me direcione. Entende? Nem sempre. Às vezes é também nos estudos. Eu quero colocar ainda mais. Espírito Santo, tô estudando aqui. Eu comecei a estudar literatura. Tô começando a estudar esse livro de literatura. Tô querendo estudar literatura agora, né? Ai, pai, eu não tô entendendo. Espírito Santo, eu não tô entendendo isso daqui. Me ajude, me ajude. Tô estudando agora. Você tá estudando alguma coisa da faculdade. Não sei o que você tá estudando. Você tá estudando alguma coisa. Espírito Santo, por favor, me guie, né, pra fazer essa aula, pra bolar essa aula, dos estudos, né? Ai, Espírito Santo, não tô entendendo isso daqui, abre essa mente e cabeça dura, abra, eu quero entender, entendeu? Fala pra ter mais sensibilidade, pra gente ter mais empatia, amor pelo outro, pra que, até que oração, até uma oração que eu tô tendo que eu não gosto muito, ó, me faça ver minha sombra nos defeitos pra me melhorar. Sabe, observar mais. Eu quero me tornar melhor. Essa é uma oração difícil, mas é necessária. A neurociência já comprovou, você falar aqui, pesquisei aqui que eu não tô falando bobagem, que a ausência de prática espiritual, ela atinge diretamente o cérebro e as pessoas têm menos autocontrole, têm mais impulsividade, falam mais do que, jogam mais o seu lixo interno, jogam mais as suas sombras para dentro das outras, porque não tem nenhum alicerce e não tem valores, não tem os frutos, que eu acho que, independente da religião que você tem, todos deviam ter, que é autodomínio, paz, alegria, amor pelo outro, por você. Esses são alguns. Geralmente que não tem nenhuma prática espiritual, atividade, egoísmo, não tem autocontrole. Falando de forma mais cotidiana, você tá no trânsito. Aí fecha o trânsito, alguém chega e fecha o trânsito. E em vez de você tentar pensar assim, eu não sou dona do trânsito, deixa eu aqui literalmente respirar, né, fazer minha meditação, oração, no controle, tô com raiva, com vontade de xingar esse cara, mas eu vou xingar, cotidiano, quieto, silêncio, não posso controlar o trânsito, entendeu? Esse é o dia normal, acontece, você xinga a pessoa. Só do nada, você só te fecham e você xinga. Sei o quê?
o julgamento aqui. Porque você não tem a prática espiritual, não tem os frutos de autodomínio, alegria, paz, enfim, que deveriam ter, e você age mais por impulsividade. A neurociência já comprova isso. Não tem um eixo da autoconsciência, não tem propósito, não tem direção. Uma pessoa meio perdida, vamos dizer assim, do mundo. Não tem equilíbrio emocional. E é isso. O que você não ser nada, não colocar a espiritualidade na sua vida, afeta. Pode chegar ao extremo, como eu falei pra você aqui. Ou não. Mas a gente se torna realmente seres mais egoístas, mais ego, mais centralizados em eu, só eu. Enfim. Acho que deu pra entender. São uns pontos aqui pra você entender. A espiritualidade. Então, a gente tem a prática de meditação, de oração, de leitura da palavra, né, da Bíblia, ou leitura de algum livro sagrado. A gente tem alinhamento, a gente tem propósito, a gente tem direção, e a gente começa a ser direcionado, porque eu não vou fazer certas coisas, eu não vou chegar fulano, ciclano. Então, essa pessoa mais espiritual, né, o Deus, Pai, Espírito Santo, enfim, você acredita? Devido ao meu alicerce espiritual, eu não vou me descontrolar, entendeu? E claro, como você tem um livro sagrado, como a Bíblia, por exemplo, você ora, você medita, você tem uns valores. Seu alicerce é baseado, exemplo, na Bíblia. Se você estuda, lê a Bíblia, seus valores são baseados na Bíblia. E muitas coisas que você não fazer, mesmo não querendo, baseadas na Bíblia. Você vai errar, claro, a gente vai sempre errar, sombras. Mas o nosso alicerce é sempre se transformar em algo melhor. Bom, o Espírito Santo, só para voltar aqui, ele é o nosso, João 14,16, só que ele é o nosso consolador, guia, verdade, mestre, sabedoria, discernimento. A junção dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são necessários. Ele traz a percepção da nossa sombra e luz, percepção de quem somos. Vimos que somos sombras, mas podemos cada vez mais se transformar em luz através do alicerce espiritual. Eu falei da trindade aqui, alicerce espiritual, tá? Ele traz cura, perdão, transformação. Você acaba sendo uma pessoa mais paciente. Você perdoa o seu irmãozinho, você não guarda mágoa. Entrega, confiança, conexão com algo maior, sem precisar entender. Com o Espírito Santo, mesmo que a gente não consiga entender tudo, mas a gente confia. A gente confia no Pai. A gente ser um pouco Jesus aqui, então a gente tenta ler, reflete a palavra e a gente tenta seguir a conduta de Jesus, que foi o que Paulo fazia. Eu tava comentando com a minha prima que tava lendo Paulo e eu acho que eu não sou nem a unha encravada do que era Paulo. Nem a unha encravada eu acho que eu sou. Porque Paulo era uma pessoa... Se vocês não sabem o que eu tô falando, vocês leem o Novo Testamento, que vocês vão entenderem um pouco, entendeu? A gente tem que buscar cada vez mais, dar um passo a mais espiritual, cada vez mais jejuar, orar, meditar, ter cada vez mais o alicerce espiritual mais forte, de todos os momentos do dia, né? Eu gosto que eu tenho que acrescentar mais pela manhã, tarde, noite. E é isso. A importância da Trindade, ela nos lembra do ar, sobre sentir, sobre olhar mais para dentro. Então, é uma prática diária que temos que ter. Todo ser humano tem que ter. Eu espero ter ajudado nesse vídeo. Eu trouxe apenas usar realmente os alicerces sobre a Trindade. E nós precisamos do 3, nós precisamos do Espírito Santo para sentir, para nos dar discernimento, para entender a palavra, para falar nos nossos ouvidos o que é certo e o que é não. Precisamos de Jesus como base para ser guiada, para ser direcionada, ler a palavra, tentar ser um pouquinho como Jesus. A gente vai conseguir? Com certeza não, mas um pouquinho, cada vez menos
um pouquinho melhor, sabe? Um pouquinho, Zô. Falhas e sombras sempre vai ter, mas um pouquinho melhor todo dia, sabe? Eu recomendo que vocês assistam Tree Close e leiam a palavra. Aí vocês vão entender mais sobre Jesus e Espírito Santo. E o Pai, colocar esse alicerce de paternidade, de acolhimento, de expansão, o Pai vai estar sempre comigo, confiança. Pai representa também alicerce, Deus representa alicerce de confiança, entendeu? É a base de confiança da palavra, de realmente de acolhimento, de direcionamento. E com os três juntos, se torna imbatível nessa jornada espiritual. Então, eu espero ter ajudado e encontro vocês no próximo vídeo. Eu espero.